Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Fluminense e Goiás pelo Campeonato Brasileiro e a gente já vai direto para análise. Aí na tela para vocês, Fluminense como mandante, Goiás como visitante dessa partida. Lembrando que essa partida é véspera da final da Libertadores, né? O último jogo em casa como mandante antes da final da Libertadores. Então você tem aí um pequeno cenário de mudança em relação a mando de campo, que o jogo vai ser em Volta Redonda, tá? Não será no Maracanã e, obviamente, mudando o estádio. Muda também a relação de mando de campo, a gente não sabe o impacto que passa a ter, porque tem poucos dados, mas há uma mudança de fato entre um estádio e outro, e a gente também não sabe que equipe entrará em campo do Fluminense, né? Se é titular, se é uma mista, se vão poupar jogadores até a final, se tem alguém com sobrecarga de treinamento ou algo do tipo, né? Sobrecarga física ou algo do tipo, a gente não faz a menor ideia. Então esses pontos podem modificar, quanto mais próximo da final, podem modificar os dados do Fluminense, e quanto mais próximos da final, depois da final, também pode modificar por sobrecarga também da final, tá? Vamos, e é independente do resultado, vamos agora ao entendimento desse jogo especificamente. Por estilo de jogo, Fluminense jogando contra equipes mais fechadas, como é o caso do Goiás, e o Goiás jogando contra equipes mais de posse de bola, como é o caso do Fluminense. Qual é o cenário? 47-41 e um ligeiro favoritismo para o Fluminense. Iago, mas a diferença na tabela é gritante, eu sei. Mas esse cenário para o Fluminense é um dos piores cenários que tem. Equipes muito fechadas fazem com que o Fluminense tenha dificuldade em produzir o seu jogo. Isso é natural para uma equipe que joga muito com posse da bola e principalmente uma equipe que joga em função da bola, em aglomerar jogadores ao redor da bola. E isso faz com que você tenha dificuldade em, por exemplo, inverter um jogo, ter alguém aberto na outra ponta, ter alguém organizado para poder atacar diferentes setores do campo. Isso faz com que haja esse tipo de dificuldade, principalmente com equipes bem fechadas, bem postadas, tá? Obviamente, vai cansando o adversário, até mentalmente falando, e você vai tendo mais facilidades ao longo da partida, mas no mesmo período você também vai desgastando de você não conseguir fazer aquilo que você estava programado para fazer, tá? Já pelo mando de campo, você tem até um aumento do Goiás para 43, mas você tem um grande aumento do Fluminense para 57, ou seja, vantagem completa do Fluminense nesses dois cenários. Vamos entender como tende a ser o jogo, e não é nenhuma surpresa, mas como tende a ser o jogo pelo mando de campo, tá? Você tem passe, progressão e velocidade de recuperação, todas voltadas ao Fluminense. Então, aquele jogo tradicional. O Fluminense vai, pressiona, recupera, trabalha essa bola, volta a subir, tenta marcar, tenta fazer o gol, não consegue, volta, pressiona, recupera essa bola e vai mantendo o controle do jogo, 70%, 75% de posse de bola, tranquilamente, tá? O que acontece para esse Fluminense? Onde estão os pontos positivos ou não tão positivos, a depender do cenário. Você passa a ter, no momento da finalização, ou seja, criei toda a jogada e vou tentar converter isso para gol. Você tem uma vantagem muito boa do Fluminense, mas na hora da conversão, essa vantagem diminui bastante. Por que diminui? Basicamente, chutar certo ao gol é atingir a meta. Pode parar no goleiro adversário ou você pode fazer o gol. Basicamente, você tem esses dois cenários. Só que o Fluminense acaba criando muitas vezes situações de finalização mais da lateral da área do que frontal à área. E isso acaba acarretando em ou o cara acerta um puta chute, ou vai parar na mão do goleiro, ou vai parar em cima do goleiro, por exemplo, que as defesas mais difíceis, mas que assim, tá no campo de atuação do goleiro. Sim, se você entender que o goleiro vai poder saltar para um lado para o outro, depender do cenário que está posicionado, é uma situação factível de defesa. Já quando você olha para o Goiás, tem uma dificuldade mesmo de criação. O Goiás não consegue finalizar, de fato, e quando finaliza não consegue converter. Aí é dificuldade mesmo da equipe, e aí explica porque a equipe está na situação em que está, tá? Quando você vai sofrer a finalização, você tem critérios mais equilibrados. O Fluminense protege melhor com a defesa, com os defensores, e o Goiás um pouco melhor com o goleiro, tá? Vamos um pouco mais para frente, você tem aí o cenário do Fluminense jogando com o mando de campo em laranja. Então, é tudo aquilo que a gente já explicou. Quando você vai entender o azul, o impacto do Goiás
nesse estilo do Fluminense, tá? Pacto de adversários parecidos com o Goiás. O que a gente consegue observar? Aumento da recuperação, aumento da recuperação, aumento da progressão e aumento significativo do passe. Você tem esses 4 aumentos. Iago, eu estou aumentando a minha posse. Eu estou recuperando mais rápido. Não é bom? Então, não necessariamente. Por quê? Porque você imagina que se for uma questão estratégica do aumento, você tem que aumentar eles e impactar positivamente nos demais. E aí você vê uma pequena queda na finalização, uma manutenção na taxa de conversão, uma pequena queda na defesa e uma pequena queda no bloqueio. Para quem assistiu o jogo contra o Corinthians, esse é o pior cenário para o Fluminense. Porque o Fluminense fica muito com essa posse da bola, e aí ele depende muito mais do nível físico do adversário, de uma certa manutenção de qualidade dos jogadores, do adversário, do que necessariamente dele. Porque ficar muito com a posse significa, por vezes, não encontrar espaços e no contra-ataque dar espaços para essa outra equipe. Foi o que o Corinthians aproveitou no primeiro tempo e não conseguiu aproveitar no segundo, por exemplo. E esse cenário com o Goiás é um cenário mais parecido, mas com menos qualidade do adversário. E aí, talvez, nesse ponto, o Fluminense consiga, de fato, cravar o resultado favorável a ele. Quando você vai para o Goiás, o que impacta jogar contra equipes parecidas com o Fluminense? Um pouco menos de posse de bola, só. De resto, faz basicamente a mesma coisa e ainda finaliza um pouquinho a mais. Ou seja, tem menos posse, mas ataca mais rápido, finaliza um pouco a mais. Mas em ambos os casos, você vai ver que o gráfico, por exemplo, do Fluminense é muito maior do que o gráfico do Goiás. E isso indica diretamente que o Goiás tem dificuldades em jogar no total. Essas dificuldades em jogar estão nos 2 cenários. Qual é o cenário mais favorável? Jogar contra equipes que vão ficar com a posse da bola e eu poder contra-atacar. Cenário desfavorável? Jogar fora de casa, que é o cenário que eles vão encontrar. Beleza? Então, nesse cenário todo, nessa conjuntura inteira, vantagem do Fluminense tende a fazer pelo menos um gol, ou seja, o Goiás fazendo um, aumenta-se a probabilidade de empate. Se o Goiás fizer 2 ou mais, aí começa a aumentar a probabilidade de vitória. Fluminense, se fizer o primeiro, vai caracterizando a sua vitória e tende a ter um controle estratégico do jogo a partir disso, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu. Até a próxima.